Olá, galera! Sejam bem-vindos a esse novo canal. Meu nome é Thaís Pegoraro, artista e empreendedora, e o nome desse espaço que a gente vai compartilhar aqui é Impulso. Sejam muito bem-vindos. Desde já, como nós temos esse canal como um bebê bem pequenininho que precisa de muitos pais e mães aí pelo mundo, eu peço para que você ative o sininho de notificações e também nos siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dê um like nesse vídeo, comente o que você achou, para que assim ele possa crescer e atingir a maior quantidade de pessoas. Vamos lá! Esse canal, ele vem com a ideia de contar o nosso processo enquanto pessoas que largaram tudo para viver do que a gente ama, do que a gente sonha. Diferente de outros canais, aqui você vai ver um processo que está em andamento. O nosso processo ele nunca acaba, mas esse nosso processo ele está numa fase ainda inicial, intermediária. Então vocês vão acompanhar os desafios e toda a rotina de alguém que largou tudo para viver do que ama. No meu caso, é a arte. Sim, eu larguei tudo para viver de arte. Algo que no lugar onde a gente mora, no Brasil, não é muito valorizado. Você vai poder acessar a nossa arte. Coreografias, vídeos criativos, música, teatro. E esse canal inicia com uma série de 8 vídeos que vão dar conta de contar como eu comecei, aonde eu comecei e onde eu estou agora, e também algumas reflexões sobre o meu processo. Então eu convido vocês a seguirem esses 8 vídeos, 2 vídeos por semana, que tem ideias bem legais sobre tudo isso, e eu espero que vocês gostem. Vamos ao primeiro vídeo dessa série de 8 vídeos, que vai acontecer exatamente agora. Então eu te convido para ficar até o final, para que tu saiba toda essa trajetória e assim consiga acompanhar os outros vídeos, e tem alguns insights bem importantes ao final desse mês. Eu não poderia começar um canal sem explicar quem eu sou e apresentar para vocês a minha história. E é por isso que esse primeiro vídeo trata de como eu comecei e aonde eu estou agora. Vamos lá? Vamos! Então foi. Meu nome é Thaís Pegoraro, eu sou artista por profissão e a minha história começa lá nos meus 7, 8 anos, quando eu despertei muito o meu interesse pela arte. Eu sempre gostei de música, de dança, de teatro, sempre fazia pequenas peças infantis na sala de casa. Com 7, 8 anos eu entendi que essa seria uma possibilidade. Eu queria ser artista e veterinária, mas o veterinário eu acabei deixando pro lado depois de algum tempo. E com 10 anos, então, eu entrei pra dança do ventre, foi onde eu comecei a dançar. Gostei muito daquela época, eu fui junto com a minha melhor amiga e as duas começaram a dançar. Foi uma experiência muito divertida. Eu fiquei na dança do ventre por uns 2 ou 3 anos. Depois, com 14 anos, eu fui pro jazz. Dancei com uma professora aqui da cidade de Bento Gonçalves. Dancei também por 1 ano. A partir disso, eu entendi. É isso que eu quero ser artista. É pra esse lugar que eu quero ir. Mas ao tu decidir, tão nova, o que tu quer ser, tu tem alguns impeditivos. Um deles é os meus pais. Eles acreditavam que não é possível viver de arte. E não é culpa deles também. Eles foram ensinados assim. Passar de geração em geração esse ensinamento faz com que eles acreditassem que a arte, ela é um hobby, ela não é uma profissão. Nós não tínhamos muito dinheiro, então isso era bem complicado. Para estudar em alguma escola de arte ou alguma escola de dança, tu precisava ter um certo poder aquisitivo, e a gente não tinha. E tinha naquela época muito poucos projetos relacionados à dança. Então eu ficava um pouco à mercê da grana que entrava ou de conseguir algumas coisas assim, meio free. E claro, né, a cidade que eu vivo, ela não é uma cidade que investe tanto em cultura. É uma cidade considerada, pelo menos mais naquela época, uma cidade mais de interior. Então o investimento em cultura, centros culturais e tudo isso era muito baixo. Isso fez com que eu desacreditasse um pouco nessa ideia de ter essa profissão. A partir disso, eu começo a trabalhar, deixo a arte um pouquinho de lado,
começo a trabalhar para juntar dinheiro, para fazer o que eu realmente queria. Eu comecei trabalhando numa imobiliária, trabalhava só à tarde, ganhava R$200 por mês e desses R$200 eu ia guardando o meu dinheirinho aí para conseguir estudar em algum lugar legal ou fazer um curso, enfim. Depois de um tempo, eu troco de emprego e vou para uma loja de iluminação e materiais elétricos. Começo a trabalhar nessa loja e o meu interesse por arte só crescia juntamente com isso. Eu comecei a ver o quanto a luz é interessante, comecei a estudar um pouco sobre luzes de cena e isso aquecia um pouquinho o meu coração, sabe? Porque eu pensei, esse dia de eu trabalhar com isso vai chegar. E é por isso que eu baixei a minha cabeça e fui trabalhar. Pensava eu, quando eu estivesse num certo lugar, eu poderia largar as coisas e fazer. Mas eu percebi que esse lugar nunca ia chegar se eu não pegasse e dissesse, é agora que eu vou fazer. Caio então naquela armadilha. Não dá para viver de arte. E eu acreditei nisso por algum tempo. Aí, quando eu tava trabalhando nesse lugar, nessa loja, eu pensei, bom, então eu não posso ser artista, né? Então eu vou fazer alguma profissão que dê dinheiro. Pensei, bom, vou fazer engenharia química. Fui para engenharia química, fiz o vestibular e entrei na universidade. Isso lá em 2014. Ao mesmo tempo, em 2014, eu volto a dançar, entro para um grupo e começo a fazer aulas de afro e aulas de danças urbanas. Eu sempre quis fazer isso. E finalmente eu tinha encontrado alguém que me colocou lá dentro e falou, vamos que eu te ajudo. E daí eu fui lá e comecei a dançar e pensei, gente, eu preciso disso. Entrei para a universidade, comecei a fazer o primeiro semestre de engenharia química com uma mensalidade que eu não queria nem ter à minha vista, porque eu sabia que quanto mais os semestres passavam, mais aquele valor ia aumentar. E eu pensava, eu estou pagando por algo que eu não quero. Num determinado dia, eu tava voltando de ônibus da faculdade e eu tava deitada assim e eu pensei, o que estou fazendo? E neste momento, eu larguei a faculdade, eu paguei um cursinho, com o dinheiro que eu ia pagar a mensalidade da faculdade, eu paguei um cursinho para tentar entrar numa federal e estudar teatro, que era o que eu queria fazer. Tentei a federal, na prova prática eu rodei. E daí eu pensei, novamente, não é pra mim. Se eu rodei é um sinal do divino dizendo que eu não devo seguir nessa direção. Mas eu pensei, não, vou tentar. Mesmo não tendo entrado na universidade, a minha segunda opção foi design, não foi dança, eu não sei porquê, tá? Até hoje. Em março eu recebo a feliz notícia de que eu fui aprovada para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul em teatro, na UERGS. E foi lá que eu passei os mais lindos 4 anos da minha vida estudando o que eu realmente queria. Com o passar dos semestres, dos dias, das horas, dos anos naquela universidade, eu cada dia afirmava mais que era esse o meu lugar, que era ser artista, que era isso que eu queria e é isso que eu quero até hoje. Em 2015, eu entro para a universidade e largo tudo. Eu saí da loja, saí de tudo que eu tinha e pensei, eu vou viver da dança e do teatro, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Já em 2015, por uma necessidade, eu começo a dar aulas de teatro numa escola particular. Conversei com muitos colegas meus, peguei algumas dicas e comecei a dar aulas iniciantes para uma escola, tipo um contraturno. Eu ia lá à tarde, os alunos que tinham interesse formavam grupos e vinham fazer aula comigo. Foi uma experiência incrível. E apesar de ter caído de paraquedas nesse lugar, sem saber dar aula, eu já tinha uma certa experiência de vida e isso me ajudou a lidar com essa nova experiência e eu consegui produzir aulas muito legais. Isso foi muito importante para 2 coisas. Uma para entender que sim, eu poderia fazer se eu quisesse e outra para também perceber que será que eu quero dar aula? Será que eu não quero? Isso foi um questionamento que veio muito forte na minha cabeça naquela época. E eu fiquei 2 anos nessa escola dando essas oficinas de teatro. Em 2017 eu recebo um lindo convite para começar a dar aula de dança.
Eu estava dançando desde 2014 e após esses 3 anos eu não me sentia exatamente segura, mas eu fiquei muito feliz com o convite e decidi aceitar. Pensei, vou dar aulas iniciantes, começar devagarinho, ir aprendendo, continuei fazendo aula e comecei com essas aulas. Foram muito importantes também, porque foi um outro lugar, um outro desafio. Eu precisava ir atrás das minhas alunas, eu precisava chamar pessoas para fazerem aula comigo e ao mesmo tempo eu precisava convencê-las de que valia a pena fazer aula comigo, apesar de eu estar começando. Em 2018, novamente, mais uma incrível oportunidade. Eu fui chamada para participar de uma companhia de dança e teatro, ela se chama Trupe dos Quatro, e nesse lugar eu tive uma experiência incrível, porque foram pessoas que acreditaram muito na minha arte e entenderam que eu poderia somar de alguma forma naquele grupo. Eu pude dar muito de mim e recebi muito deles também, isso foi incrível e continua sendo. Em 2018 eu me formo em Teatro Licenciatura. Já no meu TCC eu passo a estudar para passar num concurso público, porque eu pensei, quando eu sair, o que eu vou fazer? Concurso público? Óbvio! Tcharam! Eu estudei para esse concurso público e passei para professora de artes no município de Farroupilha, que fica do lado de Bento. E comecei a dar aula lá já em 2019, me formei e já entrei no concurso. Foi aí que aconteceu mais uma grande quebra, um grande baque. Nesse momento eu entro numa depressão, porque eu percebi que eu não queria aquilo. Eu não queria estar dentro da escola, eu não acredito nesse formato de educação e eu comecei a sofrer muito estando lá dentro. Eu não queria estar lá e eu tinha 20 horas de concurso, mas elas se tornavam 40, 60, 80 horas, porque fora de lá eu pensava muito lá. E quando tu trabalha numa escola, tu fica muito presa a isso. E quando eu fiz o concurso, eu pensei, vou fazer um concurso de 20 horas e assim eu vou ter o resto do meu tempo livre. Eu estava totalmente enganada. Eu estava aquelas 20 horas lá dentro e as outras horas eu passava sofrendo. Então, chegou o 2020 com essa enxurrada de coisa louca que veio no mundo e veio o Covid. As escolas fecharam, eu fiquei em casa dando aulas online, né? Por um tempo não teve aula, daí depois começou as tals das aulas online. Comecei a dar aula de dança online, comecei a dar aula pra escola online, a gente mandava atividade. Ai, Jesus, era uma loucura! Continua sendo, mas eu precisei desse tempo para entender que eu realmente não quero estar na escola. O que eu vou fazer? Eu e meu namorado começamos a conversar muito, porque a gente começou a conviver mais em função de que a gente estava mais em casa. E a gente chegou à conclusão de que sim, nós queremos viver de arte. O que aconteceu? A gente largou tudo. Pensamos, vamos fazer algo com isso. O que a gente pode fazer a partir disso? E a gente começou a inventar muitos projetos, eu comecei a tentar um monte de coisa na rede social e eu via que as coisas não estavam rolando. E finalmente a gente conversou com um amigo nosso que tá no nosso coração, que é o Gilbert Diniz. A gente conversou com ele e o convidou para nos dirigir. A gente pensou, a gente fez um curso em 2019 de clown em Morro Reuter, aqui no Rio Grande do Sul. E eu conheci o Gilbert, tive essa feliz experiência e a gente percebeu que poderia ser uma possibilidade montar um espetáculo de clown pra gente se experimentar e pra gente fazer um projeto. Combinamos tudo com o Gilbert, esse ano de 2020 passou e como as coisas estavam um pouquinho mais calmas, em janeiro de 2021 nós fomos para Minas Gerais, juntamos as nossas economias, alugamos um lugar lá e fomos lá passar um mês. E esse mês foi incrível e a gente montou um espetáculo de clown que se chama És Lo Que És e nós mandamos um projeto e estamos esperando algumas coisas se organizarem, principalmente em relação à pandemia, para começar a rodar com esse espetáculo. E é isso, gente. Largamos tudo, eu larguei a escola, pedi exoneração no concurso. Hoje eu estou somente dando aula de danças urbanas e de teatro, né, que é algo que eu gosto, que eu dou aula para pessoas que querem fazer aula, e eu tive que perceber muitas coisas para chegar nesse lugar. E graças a Deus estou aqui em processo
e esse processo vai continuar. E eu convido vocês para acompanharem os outros vídeos, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre os processos, um pouquinho mais sobre as ideias e reflexões que têm vindo na minha mente. Hoje eu estou vivendo de arte, mas eu estou num processo iniciante de tudo isso. E eu convido vocês a seguirem com a gente para entenderem mais e ajudarem também a gente nesse processo. E quem sabe você seja inspirado a viver o que você quer, olhando nossos vídeos e vivendo com a gente esse processo, tá bem? Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.